Entre 1850 e 1964, muito pouco se fez em termos de reformulação do espaço agrário brasileiro. A gente criou, em 1850, na minha visão, e na de muitos pensadores aí, aquilo que foi o momento determinante para o modelo de sociedade que a gente teria. Naquele mesmo momento, lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, naquela mesma fase, estava acontecendo um processo no sentido inverso. Quer dizer, você chegava, desembarcava nos Estados Unidos como imigrante, né, dava lá $1, pegava um título de propriedade, partia para o interior. Obviamente, a sua vontade era para ocupar mesmo, era para duelar com búfalos e com índios, e a situação era complicada, mas já havia uma visão pensando em termos de, por exemplo, produção alimentar para as cidades que vinham crescendo, de ocupação do território, de problemas sociais que poderiam surgir mais à frente. A gente aqui está criando o modelo de sociedade desigual, assimétrico, que a gente vai ter lá na frente. Quando a gente pega trabalhadores que estavam no campo, negros, cerca as terras e diz assim, aqui você não vai, esse cara perde totalmente a possibilidade de trabalho. Se todo mundo que chega para trabalhar no campo tem como única alternativa trabalhar para alguém, eu já estou criando necessariamente uma sociedade oligárquica e desigual, que já tem princípios e critérios de hereditariedade desde sempre. Só para te lembrar, eram capitanias hereditárias. O Brasil nasceu com dono, e com dono para sempre. Desfazer isso exigiria uma ruptura legal, jurídica muito forte, que não aconteceu. Em 1964, foi criado o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, ele foi uma legislação inovadora, criada no governo Castelo Branco em 1964. Essa legislação, por mais inovadora que fosse, ela tinha muito mais uma função de abafar movimentos sociais num período de tensão. Primeiro porque se iniciava a ditadura militar, depois porque era um período de Guerra Fria, de oposição, capitalismo e socialismo. Falar em reforma agrária é falar, de alguma maneira, em uma agressão à propriedade privada. Então, toda vez que se falava em em uma agressão à propriedade privada, ou se falava em reforma agrária, já se fazia uma associação direta com o socialismo. Então, se você lembrar do contexto de Guerra Fria, vai lá pegar um módulo para dar uma olhada, você vai lembrar que qualquer coisa que não era capitalismo poderia ser socialismo, não importa se fosse verdadeiramente. Qualquer movimento social que pedia melhoria nas condições de vida, reforma agrária, que levantava bandeiras mais à esquerda, era taxado como movimento comunista, como movimento socialista. Isso vai limitar bastante a possibilidade de implementação dessa legislação. Ela tem algumas coisas importantíssimas. Por exemplo, ela vai criar uma classificação dos imóveis. Vai criar um negócio chamado módulo rural. Esse módulo rural é uma unidade de medida para determinar o que é uma pequena propriedade, o que é uma grande propriedade, o que é uma pequena propriedade na Amazônia, onde eu tenho menos infraestrutura, onde eu tenho menos mercados, menos estradas, e o que é uma pequena propriedade em São Paulo, onde o acesso ao mercado é muito maior, onde a infraestrutura é muito mais disponível. Não dá para dizer que uma propriedade de São Paulo possa ser do mesmo tamanho, uma pequena propriedade em São Paulo possa ser do mesmo tamanho de uma pequena propriedade na Amazônia. Ou seja, para o cara sobreviver na Amazônia, ele precisa de uma propriedade um pouco maior. Para sobreviver em São Paulo, ela pode ser um pouco menor. Mas ainda assim, elas equivalem a um minifúndio, exatamente em função dessa ideia do módulo rural. Aí eu defino também o que é um latifúndio. A partir de tantos módulos rurais, em torno de 600 módulos rurais ali, eu já sei que eu estou próximo de um latifúndio. Pode ser um latifúndio por exploração, ou seja, um latifúndio que tem 600 módulos rurais, mas ele não é utilizado, está lá abandonado. Ou pode ser um latifúndio por dimensão. Ele tem mais do que 600, mas ele, e por ter uma dimensão tão grande, ele acaba sendo qualificado como um latifúndio. O que tem de interessante nisso? É porque se antes eu falasse em reforma agrária, ficava só no blá blá blá, ficava só na retórica. Agora, como eu tenho exatamente o que é uma pequena propriedade e o que é uma grande propriedade definidos em lei, dá para fazer um estudo da estrutura fundiária brasileira e dizer assim, não, eu tenho tantos minifúndios e tantos latifúndios. Aquilo que a gente fez agora há pouco, de dizer quantos por cento tem de pequena propriedade, quantos por cento tem de propriedade com mais de 2.000 hectares, só é possível em função dessa legislação. Fora isso, avançamos muito pouco. As coisas só vão começar a mudar mesmo a partir de... Parece até que mudou, né? Eu quis dizer assim, alguma coisa só vai começar a ser realmente implementada a partir de 1988 com a nova Constituição. Só para você ter uma noção,
Entre 1965 e 1985, exatamente o período de governo militar, as desapropriações andaram a parte de tartaruga. Foram aproximadamente 8 desapropriações por ano dentro desse período. Isso está muito aquém daquilo que é realmente necessário para fazer a reforma agrária andar no Brasil.